Alessandro, bom dia, bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui da FAM. Senador, como é que você tem acompanhado um pouco esta crise nacional que se abateu diante deste vazamento de informações com relação ao ministro Alexandre de Moraes? Todas as vezes que se fala em STF, se lembra um pouco de Alessandro Vieira. Desde o seu início de atuação, você é um crítico da forma como o judiciário brasileiro atua, e inclusive tem fala sobre a insegurança jurídica que o Brasil vive. Como é que você tem acompanhado este fato? É mais um episódio que só confirma um roteiro que hoje os brasileiros conhecem bem. É uma corte política, é uma corte que tem uma enorme interferência fora daquilo que é determinado pela Constituição para o judiciário. E o ministro Alexandre, e eu falo isso não é agora, eu falo isso de abril de 2019. O ministro Alexandre usa de métodos arbitrários a pretexto de defesa da democracia e sai tomando as decisões dele e criando, e já criou um clima dentro da corte, dentro do Supremo, de grupo, de proteção de grupo. Então você vê que as decisões dele, de uma forma ou de outra, mesmo com críticas nos bastidores, acabam sendo confirmadas pelos colegas que veem no Alexandre um segurança na porta do tribunal e que está apto a fazer coisas do tipo investigar o pedreiro que vai fazer uma obra na sua casa usando ferramentas de Estado. Né? É uma coisa claramente arbitrária, a gente vai ter que encontrar um caminho para resolver isso, mas eu também aviso ao eleitor, à eleitora que está nos ouvindo, que enquanto você votar em gente que tem ficha suja, que tem rabo preso, é absolutamente impossível enfrentar essa turma, porque eles puxam esse rabo. Eles vão para cima, eles não têm nenhum constrangimento em jogar pesado nos bastidores, nos tribunais, e quem quer encarar essa briga tem que estar preparado e jamais vai ser gente que traz processos nas costas. Este ano de 2024, qual o balanço que o senhor faz do Senado? O Senado deveria estar dedicado, Narciso, muito à questão da reforma tributária. Eu tenho falado desde o ano passado, a reforma tributária é importantíssima para o futuro dos brasileiros. Literalmente, é a reforma tributária que viabiliza ou inviabiliza negócios, empregos, geração de renda. Mas a gente teve que dividir a atenção com uma série de outros episódios, dentre eles o resgate das finanças de estados e municípios. Né? A gente dedicou um tempo grande a essa situação, particularmente nos municípios. A gente teve uma atuação muito intensa, né, na chamada PEC 66. A nossa emenda acabou sendo a redação vitoriosa nesse conjunto de medidas que querem resgatar a condição financeira dos municípios, especialmente os pequenos municípios, para investir em mais saúde, mais educação, mais segurança, infraestrutura adequada para as cidades. Infelizmente, gestões passadas vão deixando um passivo, dívidas, atrasos, e que às vezes o novo gestor chega e está totalmente inviabilizado. Acho que chegamos num bom termo, a gente espera que ao longo do próximo mês, próximos 2 meses, a Câmara dos Deputados encerre essa votação, aprove. Já tem um aval do governo federal, então vai ser sancionado sem maiores problemas. Não vejo o governo fazendo resistência junto aos deputados. E a partir daí, mais saúde. Os estados da mesma forma. A gente trabalhou em cima da PEC de renegociação das dívidas, que inicialmente só atendia os grandes estados, os grandes devedores. Quem nos escuta às vezes não sabe, mas quando você fala em dívida, os 4 maiores estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, respondem por quase 90% da dívida pública de estados. E eles iam receber todo o benefício, enquanto o estado que faz o dever de casa, como é o caso do Sergipe, ia ficar para trás. Ele conseguiu corrigir isso, juntamente com os senadores do Nordeste, e o resultado foi positivo. A gente deve ter uma folga em Sergipe, que vai estar na casa dos 170 milhões de reais por ano. Isso é dinheiro que vai para investimento, isso é dinheiro que vai para a saúde, para a segurança, para a educação, vai para cuidar dos sergipanos. Então foi também uma grande vitória desse trabalho. A impressão que a gente tem é que o Senado e a Câmara estão totalmente afetados pelas eleições municipais. Entender que o parlamento municipal fique afetado, onde os parlamentares estão buscando a reeleição, é até compreensível. Mas assim, esse clima de eleição de 2 em 2 anos, cada vez mais ele é um risco para o país, né? Nocivo para a nossa economia, inclusive. Você tem uma paralisia, você tem... no caso do Senado, a gente está trabalhando já, vai para a segunda semana semipresencial, como se chama, ou seja, a gente faz votações remotas, e isso reduz a qualidade do debate, não tem dúvida, e a Câmara dos Deputados, se eu não estou enganado, vai para a segunda semana de paralisação mesmo, de recesso branco. Isso é consequência da posição política desses parlamentares. Então, eu, por exemplo, eu presido o partido aqui, a gente está tocando eleição no estado inteiro. A gente tem que cuidar de questões que vão desde montagem de chapa, fundo, estruturação de campanhas. Isso toma tempo,
mas quem assume responsabilidades tem que aguentar essas responsabilidades, né? Eu falo sempre que o político reclama muito, mas não pode reclamar, porque na hora de pedir para o povo ele foi lá e pediu muito. Exato. Então você tem que cumprir esse trabalho, que significa trabalhar em Brasília e trabalhar em Sergipe. Eu tento fazer isso, o prejuízo infelizmente acaba muito para a família, né? O tempo que você tem para a sua vida pessoal e para a família se reduz muito, mas é uma missão que você pediu a confiança, ganhou a confiança do sergipano e você tem o dever de cumprir. Que exemplo a classe política deu recentemente, principalmente o Congresso Nacional, com esse perdão de dívidas para os partidos, hein? É um escândalo, é mais um escândalo, né? Eu votei contra, apresentei emendas contrárias. Da mesma forma, tem agora uma legislação avançando muito rapidamente, que na prática reduz muito a ficha limpa, a lei da ficha limpa. Estava acompanhando uma de suas redes sociais. Que mudanças são essas? Você reduz prazos de inelegibilidade, você faz fusão de condenações. É um conjunto de medidas muito bem pensado que praticamente tem o objetivo de colocar de novo no jogo velhos corruptos, pessoas que têm uma série de condenações. É mais uma medida nesse sentido. A gente tem várias medidas que acontecem no Congresso e no Judiciário nos últimos 3 ou 4 anos, que todas elas caminham no mesmo sentido. De zerar o jogo, de começar tudo de novo, colocar de novo na corrida os criminosos que confessaram crimes, né? A gente tem o caso aqui do ex-deputado André Moura, por exemplo. Ele confessou que roubou o dinheiro de Pirambu, mas fez um acordo com o ministro Gilmar, fez outro acordo com o ministro Nunes Marques. Ninguém sabe o teor dos acordos, ele sabe apenas que ele confessou que roubou, mas confessou os crimes que cometeu. E deve ter assumido alguma pena que nós não sabemos, que os ministros colocaram em sigilo os acordos, o que também é ilegal. Então, no Judiciário, no Congresso, a gente vem caminhando cada vez mais para esse nivelamento por baixo, que a gente tenta combater de todas as formas, e que a principal ferramenta para combater sempre vai ser o voto do eleitor. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o senador Alessandro Vieira. Não perca tempo quando for comprar seus medicamentos. Nas farmácias Edson você encontra tudo. Linha completa de medicamentos e produtos de higiene e beleza com o menor preço da cidade. Chegamos em Nossa Senhora do Socorro, Avenida Coletora C, Marcos Freire 2, Farmácias Edson. Essa é de Sergipe. A discussão da desoneração da folha e o prazo esticado. Existe alguma forma, dentro do que foi estabelecido, de comprovar efetivamente de que há geração de emprego com essa medida? Sim, nós temos dados nesse sentido. São os 17 setores que mais empregam e que receberam esse novo incentivo. A legislação aprovada no Senado, ela exige a manutenção desses empregos dentro de um percentual razoável, mas é uma medida que tem prazo. A gente tem que dar um passo atrás. A desoneração começa, salvo engano, lá no governo Dilma, e ela vem se arrastando há muito tempo. O que nós precisamos é concluir a reforma tributária, para que você possa levar o Brasil para um padrão de países desenvolvidos, onde você tributa renda, você tributa patrimônio, mas você não tributa tanto folha e consumo. Por quê? Porque quando você tributa folha e consumo, você trava a economia e você trava a geração de emprego. Então, foi uma medida necessária para o momento. Nós tínhamos dados apontando para um volume muito grande de demissões, mas, ao mesmo tempo, a legislação que foi aprovada apresentou medidas de compensação fiscal e apresentou também um roteiro para que essas empresas vão se adaptando e também para que o governo federal faça seu dever de casa encaminhando a reforma tributária da renda. O ministro Haddad, não por coincidência, na mesma semana anunciou que em 60 dias vai estar encaminhando essa reforma, a reforma da renda, que é fundamental no Brasil. A Anne lá de Lagarto diz aqui: manda aí um forte abraço para esse senador topado, Alessandro Vieira. Anne da cidade nova de Lagarto, que está disputando a eleição lá como candidata pelo MDB. Ah, que bom. A turma boa lá do MDB está montando uma nova construção. A gente tem caminhado no Estado, respeitando as construções locais, entendendo aquilo que os eleitores de cada município querem. Não adianta você tentar fazer intervenções externas ou mudanças radicais. Você tem em várias cidades grupos políticos consolidados. Lagarto é um exemplo muito claro. Você tem os Ribeiro, você tem os Reis, e você tinha uma terceira via que, infelizmente, pelo falecimento precoce de Valmir Madeireira, se extinguiu. Então as eleições vão estar traçadas entre esses dois grupos. Por um longo tempo a gente vai estar atuando ali, buscando o melhor para o povo daquela terra. O MDB, como é que está organizado nessas eleições de 2024? Quantos municípios estão sendo disputados? E onde é que vocês enxergam que tem efetivamente chance? Tem uma aposta assim, interna, um planejamento de quantas prefeituras vocês conseguirão fazer? A gente concentrou bastante o trabalho de cabeça de chapa para poder dar conta de sustentar campanhas e ser justo com todos. Então são 9 candidaturas
com o MDB na cabeça de chapa, candidatos a prefeitos, a prefeitas. E nós temos alguns vices espalhados aí pelo Estado e parcerias com candidatos em quase 60 municípios. E aí, nesse caso, você tem chapa de vereadores do MDB atuando e você tem a definição de apoios e, enfim, políticas públicas para se desenvolver naquele município. Você pega um exemplo agora aqui de Itaporanga. Itaporanga a gente está apoiando Ivan. Ivan chegou a estar filiado no MDB, mas para a construção local era importante que ele fosse para outro partido. Isso foi feito com toda tranquilidade. O MDB vai estar participando do processo com a chapa de vereadores e colaborando com o candidato. E vamos fazer isso em vários municípios, na maior parte deles em parceria com o PSD. Magna Santana quer fazer uma pergunta ao senador Alessandro Vieira. À vontade, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, senador. Bom, falando sobre esse processo eleitoral, o senador Alessandro, a gente tem acompanhado nas entrevistas e não foge às perguntas quando a gente questiona sobre o processo, sobre as candidaturas. O senhor tem sido, senador, muito incisivo, muito direto, né, nas suas colocações. Quando o senhor faz uma análise dos candidatos, né, que estão aí na disputa. E o senhor falou recentemente sobre dinheiro sujo envolvido em campanha, de forma ilegal, e que isso precisa ser apurado ou está sendo apurado pelo Ministério Público. Eu queria que o senhor fosse mais claro. O senhor teme o quê? Que haja, que a eleição não ocorra da forma como deveria ser, e aí que haja algumas estratégias não muito corretas para essa eleição, esse processo. Eu queria que o senhor pudesse deixar isso mais claro. A quem que o senhor está dirigindo essas palavras? E, enfim, como o senhor esclarece isso para a população? O Leônio também está querendo saber se, por algum acaso, o presidente Pacheco colocasse em votação um dos pedidos de impeachment dos ministros do STF, se isso não se chamar... Isso talvez chamasse o feito à ordem, é a pergunta dele. O Pacheco jamais vai colocar nenhum pedido em votação. Você deve ter cerca de 80 pedidos lá guardados na gaveta dele. Na gestão passada dele, a gente teve outros 80, 60. Eu sou autor de vários desses pedidos, né? Eu pedi o impeachment de Alexandre de Moraes em abril de 2019. E naquela época quem era contra era Jair Bolsonaro e seus filhos. Então eu tenho uma linha muito coerente, muito objetiva. Eu não me escondo, eu respondo as perguntas, eu me posiciono. Eu acho que é o mínimo que eu devo para o sergipano e para o brasileiro. A gente tem que falar a verdade para as pessoas. E aí aproveito para cumprimentar a Magna. Sempre bom encontrar você, seja aqui pelas ondas do rádio ou presencialmente. E, de novo, eu sou muito objetivo. Eu estou falando da campanha da candidata Iandra Moura. Eu não sei como é que eu chamo mais, né? Porque ela era Iandra de André, depois virou Iandra Moura, agora é só Iandra. Ela escondeu agora até a família, numa estratégia de marketing para esconder os problemas e os desgastes de imagem que ela traz por conta das gestões lá de Aparatuba e Pirambu e por conta da atuação do pai, que é, como eu falei agora no início da nossa conversa, é um político condenado. Quando teve o cargo, fez mal para os cofres públicos. E a gente não pode fechar os olhos. Eu vejo, às vezes, em Sergipe aqui, um receio muito grande, talvez por ser um estado pequeno, um medo de falar verdades que o povo precisa ouvir. Essa campanha, a deputada Iandra já responde a um processo pela campanha de 2020, um processo por abuso de poder econômico, esse excesso de dinheiro nas campanhas, que não se justifica, que não tem como se justificar. Esse processo está pronto para julgamento no TRE. O relator é o desembargador, o juiz lá do TRE, Bruno Bergson. Esse processo, inclusive, foi para a pauta recentemente e foi retirado. Não tenho como informar qual foi a razão da retirada de pauta, mas é possível que seja julgado, inclusive, durante a eleição. Quer dizer, o mandato que ela tem de deputada já está em jogo. E aí a gente vai para a campanha de 2024 e você tem há meses rios de dinheiro circulando em Aracaju. Você teve um programa de TV, você teve outdoors, você teve busdó, você tem dinheiro que está chegando em lideranças, dinheiro que está chegando em pré-candidatos, hoje candidatos a vereador, e todo mundo sabe. Eu não nasci, Narciso, para esconder sol com a peneira. Eu não sou moleque para ficar numa luta tão grande, com tanto trabalho, vendo a necessidade do povo, para ver isso acontecer e me calar. Então, eu confio muito na democracia, o eleitor tem que ser bem informado, ele tem que fazer suas escolhas, mas essa é a verdade. Então, tem um processo em andamento da eleição passada, tem processo sendo iniciado para essa eleição. Porque esse volume de dinheiro gasto, ele é incompatível com aquilo que a legislação permite. E esse dinheiro todo é não declarado. Veio de onde? Deu em árvore? Estava embaixo do colchão? Veio do Rio de Janeiro? Teve dinheiro vindo do Rio de Janeiro recentemente que bateu numa barreira da PRF e foi apreendido. É esse tipo de dinheiro? Não sei.
Quem é que vai apurar isso? Não é, Alessandro? Eu não estou nessa atuação mais. Eu tenho que cobrar para que Polícia Federal, Ministério Público Eleitoral façam o seu papel e garantam um mínimo equilíbrio. O teto de gastos, vou dar um exemplo para o eleitor que nos acompanha, que vê aí essas farras de dinheiro, de carreatas, de bandeiras, de gente contratada. O teto para se gastar na campanha de vereador em Aracaju, ele é de R$240 mil. E você tem campanhas rodando aí muito acima do milhão. Muito acima do milhão. E particularmente as campanhas que estão ligadas a este grupo político, que é um grupo que trabalha baseado em dinheiro. Patrimônios que crescem do nada. Esse povo é empresário? Nunca soube. De onde é que vem esse dinheiro? É do salário? Não dá não, rapaz. Eu tenho salário bom, graças a Deus. Sou delegado de polícia concursado, minha esposa é concursada. A gente não tem como fazer patrimônio assim, não. Ninguém entra na política honesto e sai rico. Se entrou na política e ficou rico é porque roubou dinheiro. Então, falar essa verdade é importante para que o eleitor tenha esse alerta. A gente sabe a força do dinheiro, a força do marketing. Muitas vezes o eleitor brasileiro foi enganado. Que é um exemplo no vizinho, nosso caçador de marajás, Fernando Collor. Quem não lembra disso? Cabelo branco serve para isso, para quem tem cabelo. Tem uns que cai o cabelo, né? Meu amigo Narciso aqui, os brancos caíram. Eleito com esse discurso, né? Eleito para combater a corrupção. Quando você tirou a capa, era corrupção no osso. E o povo de Alagoas sabia. Mas ninguém falava por medo. Eu não tenho medo desse povo. Não fui eleito para ter medo, não fui criado para ter medo. Falo a verdade. No dia que disserem é mentira, eu paro de falar. No dia que alguém me disser é mentira que quem decide os acordos, para onde vão as emendas, é André, não é Iandra. No dia que me disserem que é mentira, eu paro. Então é muito simples, eu acho que essas informações têm que chegar para o eleitor, para que o eleitor faça a sua avaliação. E, de novo, eu respeito a democracia. O voto tem que ser respeitado, mas o voto informado. O voto enganado é uma fraude. A gente não pode concordar com fraude. O vereador Adriano, lá de Laranjeiras, diz aqui: o MDB em Laranjeiras vai ser a maior votação do estado do majoritário. Mande um abraço para o nosso senador. Eu tenho ouvintes também para interagir aqui com o senador Alessandro Vieira. Vamos lá, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a toda a sua legião de ouvintes. Bom dia, senador Alessandro. Narciso, o Brasil tem uma dívida muito grande com Alexandre de Moraes. Muito grande. Triste do Brasil e dos brasileiros se não fosse Alexandre de Moraes que contesse a fúria daqueles terroristas de 8 de janeiro de 2023. A dívida é muito grande. E esse negócio desses caras lá que prenderam o celular do ex-secretário, sei lá, que trabalhava com o Alessandro, aquilo ali foi armação. Mais uma armação da polícia de Tarcísio. Porque prenderam o rapaz, assim que prenderam, logo em seguida avisaram a Carla Zambelli. Carla Zambelli disse que já tinha gente dela lá na porta da delegacia. E daí prenderam o celular do rapaz e saiu aquelas histórias. Se mexer com isso aí, vai ter muita coisa para o Brasil saber. Aliás, o brasileiro inteligente sabe muito bem o que foi que aconteceu aí. Se a Polícia Federal balançar, essa roseira vai cair um bocado de abacaxi. Viu? Vai cair um bocado de abacaxi e começar a escutar o senhor governador de São Paulo, que ele tem o dedinho dele aí nesse negócio. O intuito disso aí é liberar os processos do Bolsonaro. O negócio é Bolsonaro aí. Não estou dizendo que foi ele que mandou, mas o intuito é aliviar a barra de Bolsonaro. Bom dia, um abraço. Volta. Bom dia, Narciso. Bom dia, o Alessandro aí. Essa narrativa de Alessandro a vida toda, falando no voto, ele ficha suja, não sei o quê. Rapaz, ele bateu isso na campanha de Fábio. No voto de Fábio, que é para salvar as empresas dele, que ele está candidato. Tem registrado isso aí em debate. E ele foi pro lado de Fábio, porra. Hoje é do lado de Fábio. Então, Alessandro, esse discurso seu, para você se reeleger, vai ser complicado, viu? Entendeu? Quantas fichas sujas tem desse lado aí de Fábio? Entendeu? E você tá aí do lado, porra. Do lado do governo, que você bateu.
Na sua campanha de governo você dizia, pô. Entendeu? Não deixa essa turma no poder não aí, viu? E cara, tudo do mesmo jeito aí, pô, tudo do mesmo lado. Você fala de André Moura. André Moura é um agrupamento de Fábio. E você está no agrupamento de Fábio. E você diz, do entregue, a prefeitura aí Andra, que vai dar os cofres a André Moura. E André Moura é de que agrupamento, senador? No agrupamento que o senhor está. É complicado. O senhor apoiou Fábio no segundo turno. É uma complicação, isso confunde a cabeça do eleitor, rapaz. Abraços. Bom dia, Narciso. Bom dia, ao senador Alessandro Vieira. Narciso, pergunta ao senador Vieira, que ele vai votar o afastamento do ministro Alexandre Moraes. Porque ali é a vergonha do país. O povo é revoltado com esse ministro Alexandre Moraes. Eu não votei nele, não votei no senador Alessandro Vieira, mas ele é senador do estado. Eu conto com o voto dele e o voto do Lázaro Oliveira, do Rogério não conto não. Ele vai votar, o dia 7 vão lacar a votação. Já tem mais de 1 milhão de assinaturas para tirar Alexandre Moraes. Você me pergunta aí que ele vai votar a favor do povo para afastar esse ministro Alexandre Moraes, esse ditador, infelizmente, voto socorro. Bom dia, Narciso Machado. Aqui é Erivaldo. Sempre acompanho esse senador sério e honesto. Gosto muito dele, gosto do discurso dele, sempre estou ouvindo as entrevistas dele. E votei nele para o Senado, votei nele para o governo. Foi uma perda muito grande ele não ter ganho para ser o nosso governador. Muito obrigado. Esse daí ficou sem nome também. O Clarkson diz aqui, enganado foi quem votou em Alessandro, que depois de eleito não cumpriu nenhuma das bandeiras que prometeu, por isso é um fracasso eleitoral. Vamos começar de trás para frente, Narciso. Pelo último aí que eu não decorei o nome. Clarkson, ache uma que eu não cumpri. Basta uma. E traga pra gente pra gente discutir e conversar. Não tem nenhuma, não. Agora a gente tem que ter coerência nas coisas. O Walter fala da questão do herói Xandão que salvou a democracia brasileira. Veja, é o mesmo argumento que usa quem diz que cabe tortura para resolver crime. Que para matar, tem que matar o bandido bom é bandido morto. Quando era Lula processado e tinha supostas irregularidades, a justiça tinha que ser isenta, não podia ter diálogo entre promotor e juiz. Mas pode ter juiz sendo promotor, investigador, perito, aí pode tudo. A gente tem que começar a tirar essa coisa da paixão, né? Político não é Deus, não pode ser ídolo, você não pode ter isso. Você pode ter uma admiração, deve, respeito, enfim. Mas as pessoas erram, cometem erros. Veja, eu nunca concordei com a ação de Bolsonaro na questão daquilo que para mim foi uma tentativa de golpe de Estado. Falei isso antes de acontecer, falei depois, falei durante. Não tenho nenhuma preocupação em desagradar ninguém falando a verdade, porque é a verdade, eu estava lá, estava vendo. Agora, eu não posso achar que está certo usar de ferramentas que são ilegais. Toda a história da humanidade mostra que os abusos, as ditaduras começam sempre com excelentes justificativas. Né? Eu estou praticando esse abuso aqui, mas é para lhe ajudar. Eu estou tomando esse seu direito, mas é para lhe proteger. E aí depois, quando você vai ver, você não tem direito mais nenhum. Então, assim, não vejo nenhum risco para processos que estão em andamento, nesse questionamento das ações do ministro Alexandre de Moraes, até porque essas ações foram depois confirmadas por maioria pela corte. Então, não vejo isso como problemático, mas não posso deixar de apontar os abusos. Acho que a gente tem que ter essa independência. O outro rapaz aqui que fala de uma suposta incoerência, Charlisson, acho que é o nome dele. Charlisson, veja só. Eu não sei se você votou em Rogério do PT no segundo turno. Talvez tenha sido essa sua opção, o seu voto. É muito tranquilo para mim falar sobre isso. No segundo turno, a gente faz uma escolha entre a alternativa Rogério Carvalho, do PT, da Saúde, que a gente conhece, e Fábio Mitidieri. Eu não conheço nenhum fato de Fábio ser condenado porque roubou dinheiro de prefeitura. Eu não conheço nenhum fato de Fábio ter sido, de alguma forma, beneficiado por algum acordo lá com o ministro do Supremo para tentar se ajeitar. Não conheço esses fatos. Não conheço Fábio trazendo dinheiro de fora do Estado para dentro daqui para comprar voto ou para arrumar alguma coisa absolutamente com aparência de ilegalidade. Então é bem diferente. E essa parceria, essa aliança se estabeleceu a partir do segundo turno de 2022 e acho que tem gerado excelentes frutos para Sergipe. Não tenho indicação no Estado, não peço emprego, nada parecido com isso. As pessoas às vezes nem entendem, né? Como é que você não pede isso, não pede aquilo? Não. Tenho amigos que hoje fazem parte do governo por uma escolha do governador.
vejo os projetos sendo executados, os resultados são muito bons. Então não tem por que ter essa visão ou alguma dificuldade nisso, comparar as duas coisas. Eu não escolho com quem os meus parceiros políticos andam, eu escolho com quem eu ando. Eu não escolho o que as pessoas falam, eu decido o que eu falo. Como é que eu enfrento as coisas. E, particularmente, eu não tenho a menor dúvida de falar com o sergipano sobre a conduta de André Moura. E faço isso com essa intensidade, não é porque eu não gosto dele pessoalmente, eu tenho pouquíssima relação com ele, pessoal. Com a filha, candidata a deputada, uma relação um pouco maior, muito tranquila, muito positiva. Eu não tenho problema pessoal com essas pessoas. Mas eu tenho que fazer esse papel porque, por um motivo ou por outro, a tendência que nós temos em Sergipe é de esconder isso debaixo do tapete, de não confrontar, de não falar a verdade. E a verdade é que é uma forma de fazer política que é baseada em dinheiro. E dinheiro não dá em árvore. Dinheiro que se gasta na campanha vai ter que ser pago no governo, na gestão. O empresário que dá o dinheiro, o miliciano, o traficante, ele cobra essa fatura e quem paga é você, eleitor. Isso é no Brasil inteiro. Então, a gente não pode... Veja, eu sou delegado de polícia. Essa é a minha profissão. Eu não sou político profissional, não vivo da política. E efetivamente você da política, na melhor das hipóteses, com o patrimônio que eu tinha e com a condição que eu tinha quando entrei. Infelizmente, no momento, acho que pior um pouco, mas daqui para lá eu espero melhorar as finanças pessoais. Mas com a certeza de que eu fiz a coisa certa. Eu não vou me render para essa turma. Não interessa se tem ameaça, não interessa se tem constrangimento, não interessa se tem gente, como a denúncia que surgiu recentemente de jornalista que recebe dinheiro de André Moura para defender uma candidatura, para atacar outra candidatura, é uma coisa grave. Eu também pedi que o Ministério Público apure essa situação, porque a gente tem que garantir equilíbrio. E a gente vai tocando, e o eleitor, eu tenho muita confiança que o eleitor bem informado sabe fazer suas escolhas. E eu tenho a mais absoluta certeza que o sergipano, o brasileiro, não gosta de ladrão. Então, a gente vai ter o comparativo mais adiante e a gente vai saber o que tem de verdade. O Edgilan quer saber em Dores qual é o seu posicionamento. Em Dores, por conta do descumprimento de uma série de compromissos do prefeito Mário, a gente está no apoio do prefeito Dr. Tiago, candidato a prefeito Dr. Tiago. Isso foi consolidado muito perto agora da decisão das convenções. Com relação à decisão de Daniele de disputar Aracaju, cada vez mais claro que foi a decisão correta? Eu não tenho a menor dúvida, é uma demanda do povo. Você vê as pesquisas agora oficiais, registradas, publicadas em veículos com credibilidade, como é o caso aqui da FAM, como é o caso da TV Atalaia, elas mostram aquilo que eu já falava. A Daniele sempre esteve entre as duas primeiras colocadas. No momento, numa situação ali de empate técnico, ali com a deputada Yandra e o Luiz Roberto crescendo lentamente. Essa é a realidade. E todo mundo sabe. É porque o pessoal gosta muito de enganar o eleitor. Ficar com conversinha, pagar a pesquisa falsa, ficar com mentira, tentar desestimular. Olha, a gente teve a convenção e no dia seguinte a jornalista perguntando, ela não vai ser candidata não, né? Ela vai desistir, né? Por quê? Será que é porque tem esse negócio de receber dinheiro de alguém ou porque o cara não trabalha? Porque a verdade é que Daniele é uma mulher séria, Sergipe conhece, Aracaju conhece. Ela foi candidata a prefeita em 2020 com uma votação extraordinária, a primeira mulher que chegou no segundo turno, sem estrutura, sem dinheiro. E enquanto tinha gente que cruzava os braços para esperar e defender o seu interesse pessoal, como foi o caso da vereadora Emília Corrêa, porque eu acho engraçado o pessoal ser oposição a alguma coisa e quando tem chance de derrotar essa coisa, de derrotar Edivaldo, cruza os bracinhos. Isso é cálculo político, é pensar no seu umbigo, é pensar no seu projeto político. É a mesma coisa agora em 2022. Eu vou cruzar os braços e deixar Rogério Carvalho ser governador? Eu acho que isso é bom. Se eu acho que não é bom, eu tenho a obrigação de me manifestar. Então, as eleições estão chegando, a campanha está chegando, ela começou de verdade no debate da TV Atalaia, hoje teremos mais um debate, espero, com a presença de todos, e o eleitor vai poder cada vez mais comparar as pessoas, a trajetória, quem chegou aí pelo mérito. Daniele é uma colega, uma amiga, mas eu não mando Daniele, e nem ela vai ser candidata porque Alessandro quis. Ela é candidata porque o povo já deu para ela numa eleição mais de 100 mil votos, na seguinte mais de 70, só em Aracaju. É muito voto, é muita confiança, é muito carinho. E eu tenho também, por conhecimento e pela proximidade na carreira, a convicção de que Daniele tem condições de fazer uma grande gestão, de enfrentar os problemas que Aracaju tem e que Edivaldo não conseguiu resolver. As obras que só acontecem na véspera da eleição, as promessas que só chegam na véspera da eleição, uma prefeitura que não conversa com vereadores, que não conversa com a população, trancada no gabinete.
Eu acho que a gente pode mudar esse cenário. Acho que Daniela é a pessoa certa para isso e muita gente também acha da mesma forma. Então, é fazer o trabalho, pé no chão, honesto. Vai ter menos dinheiro do que os adversários, vai ter menos estrutura que os adversários, mas não vai fazer um monte de coisa errada que tem adversário fazendo e vai convencer as pessoas pelo trabalho. É isso que a gente espera que aconteça. Senador, obrigado pela participação. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Eu que agradeço. Boa sorte no debate de hoje e bom trabalho para todos.